O Ravi Garcia mais casos. Tem aquele lance, sabe, do Ravi Garcia que ficam... No Dragão. Por isso, deixa-me só concluir, por isso é que eu já tinha dito há pouco, quando estava a falar dos quadros e das arbitragens que até foram tranquilas, que não tirava, e eu frisei isso, que não tirava de Cosme Machado ser um fraco árbitro. Eu queria me referir a alguma coisa, porque ele é fraco. No Porto Rio Ave, eu acho que é um caso lá que é gravíssimo. É o Futebol Clube Porto que mais uma vez esteve aquém daquelas exibições que tem feito, e para mim já é um caso, porque nós não estávamos habituados a ver isso. Estávamos habituados a ver contra 10. Arthur, se me deixares concluir, é que nós assim não temos tempo. É só isso também que vem. Ele não quer pastilha, nem eu oferecendo de graça, ele não quer. Conforme eu dizia, nós estávamos habituados a ver um Porto realmente com jogos de gala, isso temos que o assumir, mas nestes últimos jogos tem sido uma diferença abismal, e isso tem-se notado até por resultados, tem-se notado por um jogador que já valeu 100 milhões, ou dizia-se que valia 100 milhões, e que já não marca há 2 jogos, pelo menos, penso que não marca há 2 jogos, que também não tem aparecido, o Moutinho, portanto, é caso para dizer que o Porto não tem estado bem. Casos, esses não os vi muito sinceramente. Nós estamos com 38 minutos para além das 19, para além do campeonato. Os últimos dias ficaram marcados pela realização da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Vitória de Guimarães e Benfica ficaram em vantagem para o jogo da segunda mão. A equipa da cidade de Berço ganhou precisamente em Guimarães, a formação da Académica pela margem mínima. Já o Benfica conseguiu marcar golos ao Futebol Clube do Porto. Aconteceu pela primeira vez esta temporada, depois da derrota para a Supertaça em Aveiro por 2-0 e da goleada sofrida no Dragão por 5-0. Artur, esta vitória de 2-0 do Benfica demonstra que a equipa está claramente melhor em relação ao jogo do Dragão, ou surge muito também por demérito e por erros do Futebol Clube do Porto? Arthur, eu sei que a pergunta é para ti, mas deixa-me só dizer isto. Eu se calhar já posso ser dispensado. Vai-se entrar no Porto Benfica, vai ser. Se até aqui eu tinha que estar quase calado. Tu és o árbitro. Uma figura essencial. Não estás nem ligado. Não, em relação a esse jogo, é curioso que eu no dia seguinte gosto sempre de ver as capas dos jornais e os desportivos. E estava à espera que... Mas a capa da frente ou a capa... Não, é a primeira página. A primeira página dos jornais. Principalmente os desportivos. Estava à espera que Sul marcasse um gol incrível. E ninguém falou de uma incrível vitória. E curioso é que eu vi esse jogo e no fim estava tão distraído que perguntei se esse 100 milhões, esse jogador de 100 milhões jogou. É que eu sinceramente não me apercebi que ele estava lá dentro. Fez um remate de 30 metros. Mas viste o jogo, ele estava lá aquela vez ele contra o Luizão. Foi contra o Luizão, exatamente. Mas não sei por onde andava. Ele se calhar refugiou-se lá para trás, ninguém o via por ali. Não vi dizer que foi uma incrível vitória, quando aqueles fanáticos já estavam à espera de mais 5 ou 6 ou 4, o certo é que saiu-lhes o tiro pela culatra. O técnico... São dos tiros mais perigosos. São dos tiros mais perigosos, é que Fábio Cheto vem para trás. Portanto, estavam todos à espera, se calhar, de mais um massacre, quando aconteceu o inverso. Portanto... Mas o Benfica massacrou o Porto, foi? O Benfica marca 2 golos e há uma jogada extraordinária do Cardoso que, sem saber ler nem escrever, o Welton com os pés defendeu. Portanto, são erros. Os golos nascem de erros dos adversários. Umas vezes mais flagrantes do que outras, é um facto. Foram erros da defesa do Porto, mas também há mérito de quem acredita e quem está lá para fazer os golos. Agora, há uma jogada... O Porto teve também, se calhar, uma oportunidade ou duas para fazer um golo, mas há aquele lance fantástico do Cardoso que só não dá em golo porque o Welton, tem ali um momento de inspiração e que dava o 3-0 e isto começa-me a complicar um bocadito e começa a preocupar também. É porque o Futebol Porto já saiu de uma competição, que é a Taça da Liga, que eles não queriam, e às tantas meteu o Hulk e o Moutinho, quando estavam empatados em Barcelos, meteu aqueles dois para ver se resolviam. Portanto, essa já está fora. Agora, está um bocado complicado já esta, portanto, já são menos 2. Se eventualmente for eliminado da Liga Europa pelo Sevilha, eles só vão lutar pelo campeonato, o que lhes deixa mais margem de manobra. Mais difícil se vai tornar para o Benfica recuperar esses pontos, porque só vão pensar nessa competição, que é o campeonato. Portanto, o Benfica está em todas. Mas agora dizem... Não é estranho um benfiquista centrar o discurso no Porto? Não estou estamos a falar de um Porto-Benfica. Eu estou a dizer que o Porto começa-me a preocupar pelo facto de começar a sair das provas todas em que está quase inserido. Já uma já lá vai.
Não acredito, e o Porto pode fazer uma grande exibição em Lisboa, não acredito lá ir vencer por 3-0. É em Lisboa, é no Estado da Luz. Sim, É que no senão Estado daqui da a Luz. pouco é em Alvalade também. Sim, é no Estado da Luz. Pronto, no Estado da Luz. já Nova sabe Luz. que é como o Benfica aqui em Lisboa. É lá perto, mas é mais à frente, uns metros. Portanto, em relação à vitória, Ângelo, e certamente e o Jorge depois vai falar, não deve deixar grande margem para dúvidas. Não deixa mais. Poderá deixar casos, mais uma vez, o Coentrão mal expulso, nomeadamente no segundo amarelo, aquele Belushi. Se aquilo não é para vermelho, meus amigos, então o Jorge também estou à espera do comentário dele. Ele também está aí, é uma pessoa isenta, íntegra, e eu estou à espera que ele diga alguma coisa. Mas uma vitória que, apesar também de ser um jogo de encher o olho, o Benfica venceu com toda a naturalidade, contra tudo e contra todos. Jorge Costa, foi mesmo assim, o Benfica ganha no Dragão contra tudo e todos. A primeira questão. A segunda questão, há quem faça a análise que por esta altura o Benfica está por cima em relação ao Futebol Clube do Porto. É a tua análise também? Não. Eu gostaria de começar por dizer que este jogo que o Futebol Clube do Porto perdeu com o Benfica por 2-0, perdeu e perdeu bem. Não porque o Benfica fizesse um grande jogo, ou até um bom jogo, porque não o fez. Pura e simplesmente, na minha opinião, porque o Porto não jogou. O Porto não esteve em campo, desapareceu completamente. E não muito por mérito do Benfica, neste caso particular. Porque o Benfica tem 3 ocasiões, ou melhor, o Benfica tem uma ocasião de golo e faz 2 golos. Porque a realidade é mesmo esta. Começa com um erro infantil do Maicon, a meias provavelmente com o guarda-redes Welton, e obviamente que depois o Fernando acaba por oferecer ao Xavi Garcia o segundo golo. E portanto, na única ocasião de golo que o Benfica teve, falada aqui pelo Artur Sá por intermédio daquele trabalho brilhante da Torre Eiffel, do Cardoso, foi a única oportunidade flagrante de golo na partida. Ou seja, numa oportunidade faz 2 golos. Agora, uma coisa que também aqui me salta à vista, para que falemos de quem está melhor ou menos bem ou até pior, é que de 3 jogos realizados esta temporada, há 2 em que o Porto ganha de forma categórica, massacrando aí sim o adversário, quer para a taça, que a venceu, e essa sim já foi perdida pelo Benfica, a Supertaça, e essa sim já foi perdida pelo Benfica este ano. Não, mas era da época anterior. Mas era da época anterior, relativa à época anterior. Vamos estar nestas provas que estão a decorrer. Que não te interrompi, uma questão de solidariedade. Só que não interrompe ninguém. Agora, a Supertaça é o primeiro troféu. Mas isso é para quem sabe daquilo que está a falar. Porque para o Sr. Artur Sá, provavelmente, ele não sabe o que está a falar e diz este tipo, eu não vou repetir a palavra com que ele iniciou este programa, mas vou apelar àquela minha veia solidária e, portanto, olha, já falta permitir que realmente ele continue a incorrer neste tipo de situações que no fundo, para quem é inteligente, e os nossos ouvintes são inteligentes, seguramente compreenderão. Exatamente. E ele também não está habituado a fazer Deus, dessas e, portanto, acredito que ele estará aqui de uma forma hoje bem mais satisfatória e honrosa de todos nós. Podem ser provas mais para o Benfica nesta altura. É verdade, são demais. Mas dizia-te eu que não é um jogo comparável, porque o Porto cilindra por 2 vezes o Benfica este ano. Em 2 jogos, um por 5-0, outro por 2-0, que ganha essa Supertaça, que já é deste ano, e aí sim o Benfica já perdeu uma competição e ainda não ganhou nenhuma. O Porto perdeu uma competição para já, possível ganhar, que é a taça da Liga. Mas já ganhou e já conquistou um título. E portanto, obviamente que são jogos completamente distintos. O Porto perdeu muito de mérito próprio. O Benfica tem uma ocasião de golo, faz 2 golos. Isto quer dizer que o Porto facilitou demais. É um Porto que esteve muito mal, muito aquém daquilo que tem proporcionado e que facilitou em demasia, não vou dizer por uma questão de atitude, mas porque foi um jogo menos bem conseguido como tem tido os últimos 2-3 jogos. O que para mim é normal. É um ponto menos bom ou uma altura menos boa em termos exibicionais deste Futebol Clube do Porto. Queria dizer que relativamente à arbitragem, por estar aqui a falar no caso do Belucci, eu sou de acordo, claramente, sei ver, e por uma questão de coerência eu vou referir, como sempre faço ao contrário de alguns, o Entrão é mal expulso. Belucci deveria ser expulso? Provavelmente sim. E porquê é que deveria ter sido expulso? Porque antes havia jogadores do Benfica que o deveriam ter sido feito.
nomeadamente uma vez mais o Xavi Garcia, Pois, e também pelo golão que marcou, pois. Se quiser, Isso é que ele devia ter. até porque eu Foi, sou. exatamente, foi por Até essa porque eu agressão sou. que fez Oh, ao tu- Elton, foi aquilo Tu foi sabes bem realmente... que para mim tempo é dinheiro, não é como tu dizes aqui 10 horas de é isso, tempo é dinheiro. isso. Mas eu não Então, tenho Xavi qualquer Garcia. problema. Após o Exatamente, programa terminar, Xavi fechar-me ali Garcia, numa pá. sala contigo durante mais Deve 4 ter ficado um horas. bocado atravessado Para assim como tentar te estou, explicar Cristiano algumas Ronaldo, coisas. sabe, marcou ao Porto. Agora, se tu achas É, que, para além da falta de bom senso, continuas consciência, com consciência. sempre esse falar de Não. coisas disparatadas, aí sim, que não sabes o que estás a dizer, Exatamente. entoar lá para Quem- fora, para os teus amigos, que devem ser hoje mais que muitos ouvintes, Muitos, é. que realmente tens uma Obrigado, pessoa obrigado. entendida na matéria, Obrigado, sinceramente, obrigado. eu vou fazer o Carlos Melo digo, Já está calma, outra que vez, deixe de já está falar, outra vez no acessório. porque realmente, Já está outra vez no provavelmente, acessório, não, ou que abanas com a cabeça, vais sair daqui com um torcicolo, ou que Quero ouvir o- gesticulas quero com ouvir os o Carlos Melo, braços, nós estamos a provavelmente conduzir daqui a apenas bocado 10, terás 20. para aí algum ataque de ansiedade. É que eu assim não consigo. Caso de arbitragem, é apenas Mas Não, não, mas já- continua lá, que está eu não a vou arbitragem. ver. Vai, Faço. conclui, pode Caso de concluir. arbitragem, Bellucci poderia ser expulso, evidentemente que até lá isso acontecer e um erro não justifica o outro, é porque os jogadores do Benfica também haveriam de ter sido, porque ele também foi agredido. E Xavi Garcia é o mais do menos, do mesmo, ou seja, em todos os jogos ele faz aquilo, também deveria estar cá fora. Agora uma coisa que posso garantir, Ângelo Pedrosa e quem nos ouve, nenhum dos 3 jogos disputados entre o Porto e o Benfica este ano teve tão más arbitragens, ou tão boas arbitragens neste caso, como este último. Porque recordo aqui mais uma vez para finalizar que isso acaba por, enfim, já ser demasiado repetitivo, que apesar de por ter cilindrado o Benfica por 5-0, há um golo mal anulado e um penalti por marcar, e que para a Supertaça onde vence por 2-0 de forma categórica, com uma exibição magistral, há 3, 4 jogadores do Benfica que devem ser expulsos. Portanto, são mesmo estes bebés chorões que não sabem o que falam, é que poderão estar a falar numa coisa destas, mesmo quando ganharam 2-0. Agora, queria dizer que ainda não saiu tiro nenhum pela culatra, porque faltam mais 40 e mais 90 minutos. Pelo menos. Portanto, poderão ser mais que 90 minutos. O Porto, neste momento, só está fora da Taça da Liga. E é o único clube português, este ano, que ganhou uma competição oficial. Não torneio do Guadiana. Competição oficial, que é a Supertaça, curiosamente, ao Benfica. E depois está numa situação privilegiada no campeonato que leva 11 pontos desta suposta super equipa, super bem treinada, com super guarda-redes e que, pelos bichos, até está a criar moças psicológicas ao Porto por estar a 11 pontos, repito, à 10ª. O mais importante é como acaba, não como começa ou como vai a questão, conforme chega à igreja. Agora compreendo o euforismo dele. Eu é euforismo. É caso para ele. Temos motivo para andar eufóricos. imagino Ao que sim. contrário de vocês. Ao contrário de vocês. Não ganharam no Gil Vicente, têm ganho, sabe Deus como. Claro, até estamos em segundos a 11 pontos do primeiro no campeonato. Na Taça Liga Europa é a única equipa que ainda não perdeu. Foi no início da época. E foi nesse início da época que o Futebol Clube Porto cilindrou e ganhou por 2-0. Cuidado com as agressões aí à cadeira. Cilindrou o Benfica. Cuidado Foi com as nessa agressões. época que o Benfica estava menos bem. Não é época, foi esta época. Sim, foi nesse início da época. Não, foi no início dessa começas a dizer época coisas que que o não Benfica fazem estava sentido.